Abordando agora as últimas três estruturas do nosso corpo naquela relação das funções articulares, eu tenho aqui o cotovelo, que teoricamente deveria ser uma articulação estável, o punho, que teoricamente deveria ser uma articulação móvel, e a mão, que teoricamente deveria ser uma articulação estável. Assim como eu comecei falando do pé em relação à construção das articulações, aqui eu vou falar da mão. Então a mão, como ela tem que ser estável, ela tem essa estrutura. Então é importante entender essa questão da mão num formato que é conhecido como mão ativa, que seria a forma de utilização e de estabilização da mão de uma forma totalmente específica e totalmente benéfica. Então a mão também, assim como o pé, ela tem alguns pontos de contato que são mais específicos para realizar força. Alguns pontos que o indivíduo tem que se atentar na hora de realizar realmente essa força. Então eu tenho aqui a ponta dos dedos. Então é comum indivíduos realizarem o exercício com a mão fechada. O ideal é que essa mão fique aberta para eu conseguir realmente concentrar a força aqui na ponta dos dedos. Depois disso, essa parte aqui mais superior da mão, nessa linha, e na parte inferior e lateral da mão. A mão também tem um arco, que é aqui, ó, nessa região do polegar. E esse arco, quando esse indivíduo perde essa estabilidade, quando ele, ao invés de jogar essa força para a parte de fora da mão, ele joga para a parte de dentro, isso acaba prejudicando o punho também. Então o punho, ele, a partir do momento que eu não tenho uma boa estabilidade da mão, isso vai prejudicar muito essa questão do punho e vai causar dor. Isso é muito comum em mulheres. Muitas mulheres reclamam dessa questão da dor no punho, principalmente em exercícios que elas têm que ficar com a mão no chão. Agora pensando no punho, é o mesmo esquema. Se eu perco mobilidade no punho, se eu perco essa movimentação do punho, principalmente em exercícios que necessitam dessa mobilidade de punho, como exercícios de clean, de agachamento frontal, isso vai influenciar negativamente na mão, porque se eu tenho pouca mobilidade de punho, eu acabo tendo que fazer muito movimento na mão, eu acabo tendo que alongar muito a minha mão, e posso trazer também uma dor no cotovelo, que existem aqueles dois formatos, né, que é a epicondilite lateral ou medial, conhecidos também como cotovelo de tenista e golfista. O mesmo esquema, se eu tenho muita tensão nos músculos do antebraço e eu vou conseguir perceber essa falta de movimentação no punho, isso vai atrapalhar o meu cotovelo e pode gerar dor. Então muitos problemas, muitas dores aqui no cotovelo, que é uma articulação estável, elas estão relacionadas ao punho e aos músculos que realizam os movimentos do punho, de, por exemplo, flexão e de extensão de punho. Então é importante respeitar essa estabilização da mão, de forma que a mão sempre tenha essa técnica de mão ativa, principalmente quando ela estiver no chão, e pensando quando eu estiver segurando a barra, eu preciso concentrar também essa força o mais próximo possível dessas estruturas aqui, né, dessa parte vermelha. Através disso, sempre manter uma boa mobilidade de punho e principalmente exercícios que essa mobilidade precisa ser muito explorada. E a partir disso, pensar no meu cotovelo. Se eu tenho alguma dor de cotovelo, provavelmente está vindo dos músculos, de um excesso de tensão dessa musculatura do antebraço, que é responsável pela movimentação do punho e dos dedos também, ok? Então pensando nisso, aqui a gente encerra a parte das disfunções. Então eu vou fazer só uma aula com um resumo geral de todas as disfunções para elencar, para ficar mais fácil para entender isso, na verdade para relembrar isso. E aí a gente faz todo o link com essa questão da prática dos exercícios e a gente vai finalizar nas técnicas que eu posso executar para melhorar esses quadros de disfunção. Então, como eu falei já anteriormente, de acordo com uma disfunção, de acordo com algo que eu perceber nessa questão da articulação, eu tenho uma intervenção que é mais eficiente. Então a gente vai ver isso também na prática. Então até já!